Olá galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a atualidade, sobre o momento político que nós estamos vivendo, sobre o Covid-19, que para algumas pessoas já passou, para algumas pessoas já tem vacina, mas estamos ainda um pouco longe disso, de ter passado e também da vacina. O fato é que a situação ainda requer muitos cuidados, tá certo? Bem, no campo da política brasileira, a gente tem percebido que o Bolsonaro consegue coisas inacreditáveis, né? Primeiro, ele consegue mostrar uma caixa de hidroxicloroquina para uma ema. Não consegui entender muito aquilo, se fez algum sentido. Segundo, ele conseguiu algo que, se nós olharmos de um ponto de vista, sobre outro ponto de vista, é até algo plausível, que foi rachar o Centrão. O Centrão é um grupo, né, de cerca de 230 deputados, que tem um poder muito grande nas mãos, afinal de contas representa quase 50% do número de deputados que nós temos, e nenhum governo consegue governar sem o Centrão, né? Esses deputados, eles estabelecem um fisiologismo muito grande, a ideia do toma lá da cá, esses deputados sempre cobram pelo seu apoio. O Bolsonaro, que durante muito tempo se negou a estabelecer esse tipo de negociatas, como outros governos fizeram, ele acabou se rendendo. Se rendeu por uma série de fatores, né? Afinal de contas, que já foram relatados esses fatores aqui: crise com o Congresso, crise com o STF. Então o Bolsonaro, ele se rendeu ao Centrão. E quando tudo já estava caminhando num clima de calmaria, afinal, aliás, nunca tem calmaria nesse governo, mas o Bolsonaro estava muito preocupado em conseguir substituir o Maia como presidente do Congresso. E isso estava se caminhando com o apoio do Centrão. O problema é que o Centrão rachou. Exatamente. Ou seja, deputados do DEM, que faziam parte do Centrão e do MDB, saíram. E o Centrão perdeu força. Não quer dizer que ainda o tenha. Afinal de contas, eles tinham cerca de 45% dos deputados, hoje estão com cerca de 25%. 25% ainda é uma força muito grande dentro do Congresso. Mas não é mais aquela força que dava tranquilidade para Bolsonaro aprovar tudo aquilo que ele pretendia, inclusive de se defender de um possível impeachment e também de aumentar os impostos, né? Acabou. Mesmo prometendo que isso não ia acontecer, o Bolsonaro quer sim criar uma CPMF mais arrumada, uma CPMF com outro nome, justamente para bancar políticas que venham favorecer a sua reeleição. O Bolsonaro, ele fica numa situação complicada porque ele perde o Centrão, a força do Centrão, o Centrão perde a força, né? Aquele Centrão que lhe garantia vitórias na reforma da tributária e outras ações no Congresso, ele perde força com isso. E o Bolsonaro também já tinha desmantelado a sua base inicial lá do PSL, rompendo com vários deputados, inclusive. Ou seja, esse racha do Centrão, que foi uma estratégia usada pelo DEM e pelo MDB, enfraquece o Bolsonaro. E o Bolsonaro queria esse apoio porque ele quer manter uma popularidade que ainda existe e cresce em algumas áreas, justamente por causa de políticas sociais que ele vem fazendo durante a pandemia, principalmente o auxílio emergencial, que mesmo com todos os transtornos, né, para quem essa grana beneficiou, e não foram poucas as pessoas, e merecidamente, essas pessoas, de certa forma, apoiaram o Bolsonaro e perceberam que, graças a esses R$600, os efeitos da pandemia eles não foram tão drásticos, né, na economia e na vida dessas pessoas. Ou seja, o apoio dele ficou ali em torno de 30%, o que deveria ser menor, o que poderia vir a ser menor, caso fosse levado em consideração as palavras e a forma negligente que Bolsonaro lidou com a pandemia desde o início, né? Bem, que ele negligenciou, que ele ironizou, que ele falou que era histeria da imprensa, que ele estabeleceu a ideia de gripezinha, né, que ele participou de aglomerações, que ele tocou em pé, ou seja, tudo que não era para se fazer no momento de pandemia, Bolsonaro fez, isso não é novidade para ninguém. Mas o que mantinha Bolsonaro
como uma pessoa ainda de grande apoio popular, mesmo pós todos esses vacilos, demissão de ministro da Saúde, etc. Tudo isso que nós já vimos. Era o auxílio emergencial. E ele percebeu que essa política que ele tanto criticou, de auxílio aos setores mais carentes, era o que poderia manter ele tanto com alta popularidade, como penetrar no eleitorado que supostamente era fiel a Lula, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, Bolsonaro, ele tentou a todo custo tirar parte do Fundeb para manter auxílios emergenciais, ou auxílios como o novo modelo de Bolsa Família que ele quer criar, com um valor mais elevado, o Renda Brasil, alguma coisa desse tipo. Ele queria tirar dinheiro do Fundeb, porque o Fundeb, ele, por lei, ele não precisa estabelecer teto, né? Então, ele queria, não foi aprovado, era inconstitucional, não cabia tirar dinheiro do Fundeb, que é uma questão educacional, para a área social, que apesar de estarem interligadas. Então, como é que mantém o Renda Brasil e esse apoio da população? Com aumento de imposto. E como é que você aumenta imposto num país que a maioria das pessoas não quer nem ouvir falar disso? Com a reforma tributária. Mas para aprovar essa reforma tributária, eu precisaria de um Congresso bastante fiel com a proposta, porque é desgastante, aumento de imposto. Mas o Centrão, parte do Centrão, se desconectou dessa ligação com o Bolsonaro, o que dificulta a tentativa do Bolsonaro de criar uma nova proposta de aumento de imposto, né? Então, essa divisão do Centrão deixa Bolsonaro muito fragilizado, o que faz com que ele tenha que vir fazer outros tipos de negociação com o Congresso. Afinal de contas, ele perde uma quantidade significativa de deputados do Centrão, que, como eu falei anteriormente, interessa muito para a eleição do próximo presidente do Congresso, que atualmente é o Maia, e parece que o Maia não lê muito na cartilha do Bolsonaro, não é verdade? Então, a situação do governo, ela fica mais complicada com essa divisão do Centrão, que é algo, né, que o Bolsonaro conseguiu com a sua fragilidade de negociar politicamente, né? É muito frágil a capacidade de diálogo, de estratégia política do nosso presidente, ok? Então a gente vai ficando por aqui. Meu nome é André Moraes. Sobre o Covid, não vamos abaixar a guarda. O comércio está abrindo com todos os protocolos, e eu acho que ele tem que vir justamente dessa forma, cuidadosa e sempre mantendo a preocupação com relação a essa doença que já tirou quase 90 mil pessoas, e estamos caminhando a passos largos para que o Brasil perca 100 mil pessoas em 4 meses pelo Covid-19, né? É isso aí. André Moraes está na área, um abraço a todos.